Em uma festa muito animada, entre bebidas e mulherada, um rapaz bem-sucedido brindava com seus amigos a sua vida de liberdade. De repente, uma confusão lá na porta chamou sua atenção e ele foi ver de perto o que acontecia. É que um homem estava sendo barrado, não tinha sido convidado, mas para entrar ele insistia. E o rapaz, meio nervoso, já chegou dizendo: "O senhor parece que é muito teimoso, e antes que eu te jogue na rua, me diz logo o que está querendo." E o homem, muito educado, de olhar sereno, olhou bem dentro dos seus olhos e disse: "Realmente eu não fui convidado e não é minha intenção te atrapalhar. Eu vim apenas para dar um recado e é com você mesmo que eu quero falar." E o rapaz, naquele instante, olhou bem para aquele homem que, apesar de ser estranho, ele viu que o seu semblante era de um rosto conhecido. Dispensou segurança, pediu licença para os amigos e, chamando ele num canto, aquele homem de olhar sereno se sentou na sua frente e começou a desabafar. "Olha, meu rapaz, eu não vim aqui para te chatear e muito menos para te ofender. Mas o que eu tenho para te dizer é algo muito importante e você precisa me escutar. Realmente hoje é um dia em que você teria uma razão muito grande para comemorar. Talvez não aqui, nesse lugar, porque a pessoa com quem você deveria estar comemorando nesta data, infelizmente está muito distante daqui, deitada em uma cama, muito doente, e não pode nem ao menos se levantar. Eu acho mesmo que o nome dela talvez nem conste na sua lista de melhores amigos, e talvez você já tenha até esquecido, mas hoje é o aniversário dela, e é justamente sobre ela, a sua mãe, que eu quero falar. Eu cheguei aqui, encontrei você feliz, com tantas mulheres e tantos amigos. Você vive se divertindo, esbanjando tanto dinheiro, fazendo festa, e eu vejo que esta é a vida que você tem vivido. Sempre festejando, brindando, comemorando, sabe lá o quê? Mas você deveria saber que a maior riqueza que você tem na vida, e que você parece que faz questão de não se lembrar, é aquela mulher que te deu a vida, e que hoje, desprezada, não passa de uma pobre velha esquecida, porque para você eu vejo que ela realmente não representa nada." E o rapaz, sem paciência, já querendo sair dali para não escutar, mas era tanto peso na sua consciência que as suas pernas não se moveram e ele não conseguiu se levantar. Permaneceu ali sentado e teve que ouvir calado tudo que aquele homem tinha para falar. Você talvez não se lembra, meu rapaz. Você ainda era pequenininho, morava num ranchinho muito humilde, pobrezinho. Você foi criado sem pai, mas nunca lhe faltou carinho. A sua mãe era uma mulher muito forte e, com esforço redobrado, ela trabalhava no roçado debaixo do sol quente para poder sobreviver e garantir o seu sustento. Mas nunca, nem por um momento, ela reclamava do seu destino, porque ela tinha um menino e que era nesse mundo a coisa que ela mais amava. E muitas vezes, para você poder comer, ela trabalhava até escurecer, enfrentando a vida bruta, mas ela nunca desistia da luta, porque tudo que ela fazia era pensando em você. E entre tantas horas sofridas, muitas vezes ela disfarçava para esconder de você as dores que ela carregava, daquele sangue pisado que escorria, das suas feridas que ela levava dos espinhos da vida e que tanto lhe faziam sofrer. E é por isso que de vez em quando ela saía da sua frente e ficava sozinha num canto e simplesmente chorava. E quando você aparecia de repente e via ela chorando, querendo saber o porquê, na mesma hora ela já disfarçava e, te abraçando, ela respondia que era apenas um choro de alegria e que ela se sentia a mãe mais feliz desse mundo, só porque você estava ali naquele momento abraçando ela. E você, uma criança ainda inocente, muitas vezes chorava pedindo para ela um pequeno presente para você poder brincar, e ela, sabendo que não podia comprar, mas sempre improvisava alguma coisa que fizesse você contente. E ficava ali brincando com você, olhando o teu sorriso de alegria, e você nem percebia que aquele teu sorriso era a maior recompensa que ela podia ganhar. O tempo foi passando, você foi crescendo, e ela continuou seu sacrifício. Tudo era ainda mais difícil, porque você também tinha que estudar. Mas ela não desanimava, muitas vezes até fome ela passava, mas para você ela nunca deixou faltar. E eu quero que você também busque em suas lembranças, todas as vezes que você ficou doente, precisando de amparo, quem é que passava as noites em claro, cuidando de você, e que ficava ali a noite inteira do lado da sua cama, transpassada de sono, sentada numa cadeira, enquanto você dormia, esperando amanhecer o dia, para ver de novo o teu sorriso e o brilho do seu olhar.
E coitada dessa mulher, quando você alcançou sua juventude, ela que não viveu sua mocidade abrindo mão da sua própria vida para poder criar você com tanta dificuldade, e você nunca nem sequer deu valor e muitas vezes até duvidava do seu amor quando ela o repreendia, porque no fundo tudo o que você queria era viver sua liberdade. Mas a sua mãe, que já conhecia de perto a dura realidade, sempre de olhos abertos, fazia de tudo para você não se perder na vida e para você não abandonar os seus estudos. Até que chegou um dia que ela realmente chorou de alegria. Você passou no vestibular e entrou para a faculdade. Só que quanto mais você estudava, mais aumentava o teu orgulho, até chegar ao ponto de deixar a sua mãe abandonada, morando sozinha numa casinha pobre de beira de estrada, para ir viver com seus amigos na cidade, para curtir sua liberdade, que até então era o maior sonho da sua vida. Você, sempre muito iludido, nunca apresentou a sua mãe para os amigos só porque ela era pobre e você tinha vergonha de ser filho de caipira. Sempre sonhando com a nobreza, você só vivia pensando em riqueza e querendo ser o dono do mundo. Mas contudo o tempo passava, e enquanto você estudava, a sua mãe ficava em casa rezando, torcendo para você conseguir se formar e morrendo de saudade daquele filho que um dia lhe abandonou e que nunca mais voltou, nem ao menos para visitar. E dela você já parecia ter esquecido, até que um dia o seu estudo foi interrompido por um mal que quase te levou, por causa de um falso amigo que te carregou. Foi tanta droga que você tomou que teve que ser internado às pressas, muito doente, entrou em coma e de repente a sua vida corria grande perigo. O tempo passando, você não se curava, a coisa foi se complicando, um órgão seu já não funcionava, você precisando urgente de um transplante. E quem é que novamente naquele instante apareceu ali desesperada naquele hospital, sabendo que você passava mal e que corria risco de vida? Por acaso foi algum dos seus amigos ou alguma das tantas mulheres que você conhecia? Não, meu rapaz, não abaixe a cabeça, olhe para mim. Você precisava urgente daquele transplante de rim para poder sobreviver. E mais uma vez ela estava ali, provando o seu amor, ignorando todo o seu desprezo, só pensando em te salvar e para te dar até a vida se fosse preciso, só para depois ter o gosto de poder olhar no seu rosto e ver de novo o teu sorriso. Uma situação complicada naquela sala de cirurgia, foram horas de agonia, mas você sobreviveu. E logo que teve alta, você foi embora e deixou para trás, isolada numa cama de enfermaria, a sua mãe que ainda padecia, vítima de uma infecção hospitalar, ela que foi ali para te salvar, e agora era ela que corria risco de vida. 30 dias ela ficou internada para poder se curar, e você, por ser um escravo da sua própria ignorância, não teve nem sequer por lembrança a coragem de visitá-la. E mais uma vez magoada e com aquele vazio no coração, ela foi embora para casa, acompanhada da solidão. Mas ainda não acabou não, ainda tem mais. E da sua formatura, meu rapaz, você se lembra daquele dia? Você sabia que tudo que sua mãe queria era te ver um doutor formado? Mas é claro que para aquela festa ela também não foi convidada. Mas ela estava lá, assistindo tudo do lado de fora, e coitada, toda orgulhosa, chorando, emocionada, vendo todos te cumprimentar e olhando de longe sem poder te abraçar. Ela queria tanto estar ali com você naquela hora, mas ela sabia que aquele era o dia mais feliz da sua vida e ela jamais ia querer te envergonhar. E reconhecendo que já tinha cumprido com o seu dever, e vendo que a partir daquele dia ela perdia de vez o seu menino, ela entregou a sua vida à própria sorte, sabendo agora que a morte era o seu único destino. Foi enfraquecendo aos poucos e hoje ela é um caso já quase sem solução. E você sabe disso. Sabe que ela vive muito doente, que pode morrer de repente, mas você não tem compaixão. Nunca vai lá para visitar e ficar um pouco com ela, nem mesmo hoje que é o aniversário dela, porque é tão duro esse teu coração que o único presente que ela recebeu de você na vida foi um pacote todo enfeitado de sofrimento e cheio de ingratidão. Mas se você quiser, você ainda pode ir lá agora e abrir para ela o seu coração, e você ainda vai ter a sorte de poder olhar bem para ela, enquanto que ela, coitadinha, só vai poder ver o seu rosto passando a mão, porque ela agora já está cega, perdeu completamente a visão. E não vem você agora me dizer que nem sabia que ela já tinha ficado cega, porque um dia, não suportando a saudade, ela veio até a cidade na esperança de te encontrar,
E sem poder enxergar, a coitada ficou perdida. E foi nesse dia que você viu ela caída na rua, no canto de uma calçada, quase congelada, morrendo de frio. E ela, naquela escuridão do seu mundo, reconheceu a sua voz que vinha conversando e estendeu os braços para você, aqueles mesmos braços que tanto te deu carinho e te agasalhou, e que tantas vezes te carregou. Completamente cega e naquele frio, ela implorou por sua ajuda, e você, numa atitude absurda, covardemente a ignorou, fingindo que não viu. Só porque você estava com seus amigos, e mais uma vez você ficou com medo deles saberem que aquela pobre mendiga é que era a mulher que te pôs no mundo. Pobre dessa mulher que tanto sofreu e só teve desgosto na vida. Nunca mais ela vai poder olhar no seu rosto e ver de novo o sorriso daquele menino, que sempre foi a sua maior recompensa. Mas agora você para e pensa: mas que recompensa? Que recompensa, meu rapaz, teve a sua mãe na vida? Eu olho para você agora aí sentado, em silêncio, de cabeça baixa. Eu já te contei toda a sua vida, mas parece que para você o teu orgulho sempre falou mais alto. Não permita que isso aconteça. Levante essa cabeça e se arrependa dos seus atos, antes que seja tarde demais. A sua mãe está esperando por você, e tudo o que ela quer antes de morrer é poder ganhar ao menos o teu abraço. E o rapaz ali sentado, de cabeça baixa, percebeu que de repente o homem ficou calado, e sentindo as suas mãos frias, ele levantou sua cabeça e viu que na sua frente havia somente uma cadeira vazia. Olhou ao seu redor e não viu mais ninguém. Todo mundo já tinha ido embora, e ele se sentia agora sozinho e angustiado. E amargurado com aquelas palavras, ele tentava dormir, mas não conseguia. Até que no outro dia, não suportando o martírio na sua consciência, ele se rendeu ao arrependimento. E ver a sua mãe naquele momento era tudo o que ele queria. E chegando perto da casinha onde ela morava, ele encontrou uma mulher na estrada que, chegando perto dele, lhe disse essas palavras: onde você vai com tanta pressa, meu rapaz? A sua mãe já não mora mais aí. Ela agora já está morando no céu junto com Deus. Ela te esperou tanto, mas você não apareceu, e ontem à noite ela morreu. O seu corpo pouco foi velado, e hoje de manhã no cemitério da cidade, sem a presença de nenhum parente, ela foi enterrada como indigente, numa cova abandonada. Ela vivia muito sozinha, sempre olhando da janela para ver se você vinha. Mas depois que ficou cega e muito doente, ela sempre me chamava para vir aqui ficar com ela. E segurando o retrato daquela criança sorrindo, e com os olhos cheios d'água, ela sempre falava de você. E ela sempre me dizia que um dia você ainda ia aparecer. E eu vi a pobrezinha, coitada, morrendo abraçada com aquele seu retrato no peito, porque você não estava ali naquela hora, e foi esse o único jeito que ela teve de te abraçar. E não chore, meu rapaz, porque tua mãe sempre gostou tanto do teu sorriso, e eu tenho certeza que nesse momento ela está te vendo lá do paraíso, ao lado de Deus, que também já te perdoou, porque Ele já sabe o quanto você está arrependido. Guarde com você este crucifixo que tua mãe deixou como lembrança. Você usou tanto ele quando era criança e depois abandonou. Foi o primeiro presente que tua mãe te deu. Depois você cresceu, mas ela sempre guardou. E pouco antes de morrer, já quase sem poder falar, ela deu um beijo nele e pediu para te entregar. Ele pegou aquele crucifixo e, ao entrar naquela casinha, foi então que de repente ele teve a maior lição da sua vida. Do lado da cama dela, pendurado na parede, ele viu os 2 quadros que sua mãe sempre guardava com muita devoção. Na mesma hora ele caiu de joelhos no chão segurando aquela cruz, porque viu que um quadro era da Virgem Maria e que o outro era seu filho Jesus. E olhando para o rosto de Maria, ele reconheceu que era o rosto daquela mulher que ele viu lá na estrada e que lhe entregou a cruz. E quando olhou para Jesus, ele se lembrou daquele homem de olhar sereno que havia lhe procurado e que tanta verdade lhe falou. E descobriu naquele momento por que ele tinha um rosto tão conhecido, e reconheceu que aquele homem era Jesus Cristo, e que foi por causa dele que sua vida mudou. E daquele dia em diante, ele perdeu todo o seu orgulho, entregou o seu coração ao Senhor, e hoje ele anda pelo mundo pregando o amor de Jesus, levando a todos os corações o caminho da paz e da humildade. Mas todo ano ele volta no cemitério daquela cidade, para visitar a sua mãe e cumprir a promessa que fez para ela.
que em todo o aniversário dela, aquele dia para ele agora é sagrado. E ele passa o dia inteiro ali de joelhos, pedindo perdão para ela por tudo que ele fez de errado.